Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlino, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre planejamento. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação com uma linguagem bem clara e objetiva. Bom, e o tema de hoje não podia ser outro: planejamento. Começo de ano, tem muita gente me pedindo, me perguntando, desde aqui do YouTube até lá nos posts do Instagram, as pessoas sempre falam: Rafa, fala de planejamento, como que você faz planejamento? Rafa, ensina qual é a maneira certa de fazer planejamento. Parênteses, já vamos começar por aí, que quem tá me acompanhando aqui no canal já sabe, eu abomino essa questão do certo e do errado, então não existe certo e errado, cada um faz de um jeito, cada um tem uma maneira, cada escola aceita de um jeito, então depende muito da escola que você tá, do município, da cidade, do estado, dos documentos normativos de cada escola, de cada município, então não tem certo e errado, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero falar é que antes de entrar no conteúdo, eu já tenho divulgado aqui no canal e também lá no Instagram e no podcast, um número de WhatsApp que você pode me mandar uma pergunta de até 1 minuto. Então manda uma pergunta de até 1 minuto dizendo o seu nome, a sua cidade, qual é a sua dúvida. No final desse episódio aqui, também lá no podcast, eu vou ouvir esse áudio de vocês e vou responder as perguntas. Então se liga que daqui a pouco eu vou responder uma pergunta hoje ainda e pode ser a sua. Tem outra questão bem importante, que eu estou fazendo um Pix de ajuda. Então, se você gosta do meu canal, acompanha meu trabalho, você acha que meu trabalho vale continuar, vale uma indicação para os colegas, para os amigos, você também pode me ajudar através desse Pix que está aqui embaixo. Pode ser qualquer valor, qualquer coisa já ajuda. Vocês sabem, o podcast, o Instagram e o YouTube não são os meus canais oficiais de trabalho, então eles são um complemento de renda, eles são para ajudar as pessoas, e por isso qualquer ajuda vai ser super bem-vinda. Beleza? Então vamos para o conteúdo já. Eu fiz uma listinha de coisas aqui que eu faço na hora do meu planejamento. Vocês sabem, quem me acompanha, eu não estou em sala de aula atualmente, eu estou trabalhando com a formação de professores, mas durante muito tempo eu fiquei em sala de aula planejando aula, e também já trabalhei na coordenação, onde eu fazia a correção dos planejamentos das profs, principalmente professores que trabalhavam aí no integral, então em tempo integral, né? Então a ideia é que hoje a gente converse um pouquinho, eu trago algumas sugestões e ideias, e tente junto com vocês pensar quais são as possibilidades. Deixei alguns materiais separados aqui para me auxiliarem nesse processo, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que planejar 2 etapas grandes. A primeira é aquilo que a gente vai chamar de planejamento anual, que é o planejamento que você faz a longo prazo, do começo, meio e fim de ano. Então esse planejamento, ele serve para te dar um norte de que caminho você vai. Ele não é o planejamento diário, ele não é o plano de aula, ele é um planejamento geral, um planejamento mais aberto. Esse planejamento, normalmente, ele é feito lá no começo do ano, na semana pedagógica, lá em fevereiro, no final de janeiro ou no comecinho de março. E aí eu tenho uma crítica bem pontual para fazer sobre ele. Algumas escolas pedem o planejamento antes de começarem as aulas. E eles pedem para que o planejamento seja entregue de uma forma pronta. Vamos lá. Não tem como você fazer um planejamento, fechar um planejamento e entregar para a equipe pedagógica antes de conhecer teus alunos. Isso é óbvio. Para você fazer o planejamento da tua turma, o planejamento das aulas, o planejamento do que você vai executar durante o ano, você precisa, antes de mais nada, conhecer quem são seus alunos. Vou dar um exemplo bem básico, só para você entender qual é o problema da gente planejar antes de conhecer a nossa turma. Você foi lá, fez o planejamento, colocou tudo muito lindo, muito perfeito no papel, colocou lá um monte de atividade que você vai realizar com os alunos, um monte de conteúdo. Chega na tua sala, tem um cadeirante ou um aluno cego. Como é que você vai fazer? Você vai adaptar aqueles conteúdos. Mas pode ser que tenha alguns conteúdos que você tenha que trocar, substituir, fazer uma reorganização do calendário, reorganização desse planejamento. Então o planejamento, ele não é algo fechado, algo estático, algo que você vai fazer no começo do ano e vai seguir à risca até o final. Então esse é o primeiro ponto para a gente falar sobre o planejamento. Qual é a minha sugestão? Faz um pré-planejamento, uma ideia do que vai ser o planejamento e sempre vai retomando, sempre vai revendo esse planejamento. Tem um professor na época da graduação que falava assim para mim: eu não preciso fazer planejamento. Veja, era um professor do curso de licenciatura. Eu não preciso fazer planejamento, tá tudo aqui, ó. Então, eu vou dar um outro exemplo bem radical também, que eu sempre falo pros profs lá quando eu tô fazendo formação. Tá, e se amanhã você morrer, o professor que vai entrar na sala no teu lugar depois de amanhã, ele vai conseguir dar continuidade no teu trabalho? Ou ele vai ter que começar do zero porque você não faz planejamento?
Ou o teu planejamento ele é claro o suficiente para uma pessoa que não te conhece conseguir continuar ele, dar continuidade para esse planejamento? Então o planejamento ele não serve só para você, ele serve para a escola também. Então o planejamento é do aluno, é dos pais, é da coordenação, é teu, é do ambiente escolar como um todo. Ele não é do professor, ele é de todo mundo. Outro exemplo que eu sempre dou é, se você por algum motivo precisa faltar um dia, você vai ter que falar com a equipe pedagógica um dia antes para mandar uma ideia de aula, ou a equipe pedagógica vai ter que se virar para fazer alguma coisa para tapar aquele teu buraco, porque você não deixou claro quais eram as suas aulas no planejamento. Isso também é um problema. A escola, ela tem os seus problemas, os seus dilemas, a sua organização própria. Mas quanto mais planejado, quanto mais engendrado for o equipamento escolar como um todo, mais fácil é de gerir as coisas que vão aparecendo, né, interferindo aí nesse processo. O coordenador, eu trabalhei na coordenação durante um período, e o coordenador, ele trabalha para apagar incêndio. Se você é coordenador e está me assistindo, você sabe disso. A gente está o tempo todo apagando incêndio de coisas que estão acontecendo na escola. O planejamento do professor, ele não pode ser mais um incêndio, ele tem que ser uma coisa apaziguadora, ele tem que ser algo para ajudar. Então, lá no dia a dia da escola, se o professor tem um planejamento em dia, se está tudo arrumadinho, dentro da sua pasta, tudo organizado, não tem problema. Outra queixa que eu escuto: ah, Rafael, mas eu tenho 40 turmas, eu precisei pegar 40 turmas para fechar minha carga horária, imagine se eu for planejar um por um. Gente, desculpa, mas a função do professor também é planejar. A função do professor, quando você pega o seu diploma bem bonito lá, na graduação, na formatura, você faz um juramento, e nesse juramento você fala sobre a qualidade do teu trabalho. E o planejamento faz parte de uma qualidade de trabalho. Se você quer que o teu trabalho seja bem executado, bem visto, bem remunerado, bem reconhecido, ele tem que passar por um planejamento, certo? Tá, então esse é o planejamento anual. E aí a gente vai para os planos de aula. Mas aqui um outro parênteses importante. Muitas pessoas assistem o meu canal. Pessoas do norte, do sul, do nordeste, pessoas de escolas públicas, de escolas privadas, da educação infantil. Existem pessoas de todos os tipos assistindo esse vídeo. E as pessoas falam, qual é a maneira que eu faço para fazer o plano de aula? Vai depender de muitas coisas, como por exemplo, o que a equipe pedagógica espera do teu planejamento? Cada escola, cada cidade, cada estado se organiza de uma forma diferente. Eu já trabalhei em escolas que eu era obrigado a entregar o planejamento de aula, o plano de aula, toda sexta-feira para a semana seguinte. Eu já trabalhei em escola que eu fiz o planejamento anual e não precisei entregar plano de aula. Eu já trabalhei na universidade com a formação de professores onde não tinha nenhuma cobrança, nem de planejamento, nem de plano anual, nem de plano de aula, nada. Não tinha nenhum tipo de cobrança. Então, cada lugar se organiza de uma forma, você precisa conhecer essa organização. Além disso, a gente precisa respeitar os documentos oficiais. Eu sempre falo disso. LDB, PCN, BNCC, matriz curricular do estado, matriz curricular do município, sistemas de ensino para quem tem um conveniado, um contrato com algum sistema de ensino. Então, cada lugar vai ter uma especificidade que eu não vou dar conta. Então, tudo que eu estou falando aqui no canal é sempre possibilidades, são exemplos mais abertos para que a partir desses exemplos você puxe para a sua realidade. E eu gosto muito dos comentários que vocês deixam nos vídeos, por isso agora também já aproveita, deixa o seu comentário, fala aí como é que é na sua escola, fala de onde você está falando e também explica para mim como que você tem feito o seu planejamento. Eu sempre respondo comentário por comentário, às vezes eu levo uma semana, 2, mas eu sempre respondo. E muitas dúvidas que vocês estão me mandando por escrito aqui nos comentários, vocês também podem me mandar por áudio lá naquele número que eu disponibilizei no começo, que vou disponibilizar de novo no final, porque essa dúvida também pode ser a dúvida de outras pessoas, beleza? Então tá, eu estou com os documentos abertos aqui, com os conteúdos que eu vou falar hoje, então a gente vai fazer uma simulação de um planejamento. Vejam, aqui a simulação é de um plano de aula, né, dentro de um planejamento. O planejamento poderia ter sido anual, daí dentro desse planejamento vou colocar um plano de aula. Primeira coisa, Rafael, por onde eu começo? Qual é o start, da onde eu parto? Aí já vem a primeira questão. Você pode partir de diferentes lugares. Você pode partir do conteúdo e depois pensar no objetivo, ou você pode pensar no objetivo e depois pensar no conteúdo. Esse processo ele é muito individual, ele é muito particular e depende muito do lugar que você está dando aula. Então vamos lá, vamos pensar nessa hipótese. Vou começar pelo objetivo. Então eu vou disponibilizar um objetivo e a partir desse objetivo eu vou pensar em quais conteúdos e qual a metodologia que eu vou utilizar. Aí já vem uma outra questão, que é,
Antigamente, a gente colocava os objetivos, e eu tô falando antigamente como se fizesse muito tempo, mas até uns 2 anos atrás, as escolas cobravam objetivos. A maioria das escolas estão cobrando agora as habilidades. Rafael, na minha escola não cobra habilidade. Beleza, ótimo para você, mas a maioria está cobrando habilidade. Então já fique com isso no teu radar, porque por mais que você não use as habilidades, já saiba do que elas se tratam. Então a gente tinha os objetivos, que eram os objetivos mais abertos, né? Nós tínhamos os objetivos gerais ou específicos, e agora a gente vai ter a habilidade. Eu já fiz um vídeo, vou deixar no card aqui, um vídeo que fala exatamente sobre o que é a habilidade e como funciona aquele código. Rafael, vou fazer uma aula, então eu começo pela habilidade? Pode começar pela habilidade. Aí você vai pegar a habilidade lá, vou pegar uma aqui, ó. Vou pegar a habilidade 02. EF15AR02, já também expliquei para vocês. Essa aqui é a BNCC, eu tenho ela impressa dentro de casa, mas já falei, você pode ter ela em PDF. Uma professora perguntou, Rafael, eu tenho que ter ela impressa e carregá-la comigo todo dia? Então, aqui nós temos educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio de todos os componentes, não precisa. Ó, a parte de arte é essa aqui, ó. Essa aqui é a parte de arte, essas folhinhas aqui, deve dar o quê? Umas 20, 30 folhas. Então, você pode levar só essas aqui com você, o resto não precisa não. Então, vamos lá, pegamos a habilidade 02. Já expliquei também, vale lembrar, a habilidade 02, ela é de artes visuais. Então, não adianta eu planejar uma aula de música e colocar uma habilidade de artes visuais. Não adianta eu falar sobre pintura, sobre gravura, estilogravura e colocar uma habilidade 12, porque aí ela se refere à dança, e assim sucessivamente. Rafael, como é que você sabe disso? Como é que eu fico sabendo disso? Fácil, assista meu vídeo sobre os códigos as habilidades por meio dos códigos que eu explico como você reconhece cada uma delas. Então vamos lá. A habilidade que eu vou pegar é EF15AR02, ou seja, é uma habilidade de 1º a 5º. Vamos pensar que eu estou planejando uma aula aqui de 4º ano, pode ser? Vai ser essa a minha proposta aqui. Então eu trabalho numa escola que me deixou aberto, não colocou, não me impôs nenhum tipo de planejamento específico, nenhum tipo de plano de aula específico, não exigiu nada específico de mim, então eu estou aberto, estou livre, completamente livre para fazer. É desse jeito que eu faço. Peguei a habilidade, diz assim a habilidade: explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. Abre parênteses. Ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento, etc. Fecha parênteses. Veja, nessa habilidade, ele está pedindo para que o aluno explore e reconheça os elementos formais da arte. Está falando aqui da forma, da cor, da linha, da textura, ele está falando dos elementos formais. Então tá, eu já sei que o objetivo, que a habilidade que eu quero desenvolver no meu estudante, no meu aluno do 4º ano, é que ele reconheça os elementos formais da arte. Agora eu tenho que pensar de que forma eu vou fazer isso. A partir de que metodologia, a partir de que conteúdo eu posso fazer isso. Por isso que eu falo que começar pela habilidade é mais fácil do que começar pelo conteúdo. Porque muitos professores pegam o conteúdo, eu quero trabalhar arte contemporânea. E daí vão caçar lá na BNCC qual é a habilidade que ele consegue colocar para trabalhar arte contemporânea. E dá muito mais trabalho, porque você tem que ficar lendo habilidade por habilidade e tem que ficar tentando encaixar a tua habilidade naquele conteúdo. Se você sabe qual é a habilidade, fica mais fácil de você pensar o conteúdo. Mas lembrem, eu também sempre falo isso aqui no canal, o conteúdo é tão importante quanto a habilidade, a gente não vai substituir, vai sobrepor nada. A habilidade é importante, o conteúdo é importante, são coisas diferentes e as duas são importantes, beleza? Então vamos lá, essa é a habilidade. Então a habilidade 02. Aí eu fiz lá qual é a habilidade, e aí os professores me perguntam, Rafael, quando você coloca no planejamento, você coloca a habilidade inteira ou você coloca só o código alfanumérico? Depende. Tem escolas que exigem o código e tem escolas que exigem a habilidade por completo. Eu sempre falo que por uma questão de praticidade dá pra gente colocar o código, mas eu também sempre falo que não adianta você ficar colocando o código à torta e à direita e não saber o que ele significa, não saber o que ele representa. Será que quando você estiver lá em sala de aula, dando aula com os alunos, com o teu planejamento aberto lá, com o teu plano de aula aberto, você vai lembrar o que é a habilidade? Como as habilidades são curtinhas, é bom você sempre deixar elas anotadas, pelo menos até acostumar. Como a BNCC é um documento novo, talvez até a gente lembrar de todas de cabeça vai demorar um pouquinho. Vai acabar acontecendo porque a gente usa tantas vezes que ela vai se tornar meio automática. Então já sei qual é a habilidade. Rafael, é uma habilidade só? Depende. Depende do conteúdo, depende da forma como você vai abordar, depende da quantidade de aulas que você vai ter,
Se você tem uma aula de arte por semana, é uma quantidade de habilidades. Se você tem 7 aulas de arte por semana, como tem um município aqui no Brasil que tem 7 aulas de arte por semana que eu trabalho, a quantidade de habilidades pode ser outra. Então, Rafael, dá para misturar uma habilidade de artes visuais com dança, por exemplo? Depende do teu conteúdo, depende da metodologia. Muitos conteúdos, eles conseguem misturar as habilidades. Nesse caso específico que a gente está trabalhando, que eu estou dando de exemplo, não. É só essa habilidade, a única que a gente vai trabalhar. Depois a gente pode dar uma olhada aqui em outras habilidades e ver se encaixa, tá? Então, vamos lá. Escolhi o objetivo, ou a habilidade, nesse caso, que é 02, que é explorar. Qual é o conteúdo que eu posso utilizar para falar das habilidades lá, dos elementos constitutivos das artes visuais? Pensem comigo, se eu estou falando de cor, forma, textura, linha, ponto, se eu estou falando disso, que conteúdo eu posso abordar? Qualquer um de artes visuais, né? Posso falar de arte contemporânea, posso falar de arte moderna, posso falar de arte afro-brasileira, eu posso falar de cultura grega, de cultura egípcia, eu posso falar do Renascimento, posso falar de Mondrian, eu posso falar de Vicky Muniz, eu posso falar de qualquer conteúdo. E aí vem aquela outra questão que eu abordei no podcast na semana passada, que é, eu preciso ensinar a história da arte de forma linear? Não, porque ó, a gente está no 3º ano. A gente pode usar vários conteúdos diferentes para abordar essa mesma habilidade, para desenvolver essa mesma habilidade. Mas eu vou pegar um artista como norte. Então, eu decidi que eu vou falar dos elementos formais da arte, então qual artista que eu posso usar para falar sobre isso? E aí eu escolhi um artista para dar esse exemplo, que é esse aqui, ó. Poti. Não sei se você conhece esse artista, ele é um artista paranaense, bem importante, principalmente em Curitiba. E o Poti, ele vai fazer vários painéis na cidade de Curitiba. Ele trabalha com concreto e também com azulejo. Ele faz desenhos depois que foram impressos em azulejo e são espalhados aí pela cidade. Ele também faz vários painéis. Provavelmente, se você já viu uma foto de Curitiba, se já viu se você já pesquisou sobre Curitiba ou já veio para cá, um dos maiores teatros do Brasil é o Teatro Guaíra, que é o principal teatro de Curitiba. Ele fica no centro, na frente da Universidade Federal do Paraná. Esse teatro ele tem uma fachada enorme e nessa fachada ela é feita de concreto por esse artista. Se você já veio para Curitiba também ou já viu fotos, nós temos a Torre Panorâmica, que é uma torre que as pessoas sobem lá para ver a cidade de outros ângulos. É um mirante, né, para turistas, para moradores e turistas. A parte de dentro dessa torre, ela é toda revestida com obras do Poti e contam a história dos indígenas, né? Porque Curitiba tem uma cultura indígena muito forte. O nome Curitiba significa muito pinhão. Nós temos os parques, Tingui, Barigui, Tanguá, o bairro Tatuquara. Então são todos nomes que fazem referências à cultura indígena. Então esse artista ele foi muito importante, ele é muito importante para o Paraná. Inclusive, o túmulo onde ele está enterrado aqui em Curitiba, tem a azulejaria dele, é bastante bonito. Então, esse artista é o artista que eu vou usar como o artista principal dessa aula. Esse vai ser o meu norte para pensar como explorar e reconhecer os elementos da arte. Rafael, como que você sabe qual artista usar, qual movimento? Aí volta um outro vídeo que eu já falei sobre repertório. Quanto mais repertório você tiver, mais fácil vai ser de você planejar, porque você vai falar assim, ó, tal conteúdo, tal artista, tal conteúdo, tal movimento. Quanto mais repertório você tem, mais fácil é de você pensar qual é o conteúdo que você vai abordar. Então já sei que eu vou trabalhar os elementos como ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento, etc. a partir do Poti. Esse livro que eu tenho aqui, eu ganhei de um grande amigo meu e ele traz toda a trajetória do Poti e as obras dele, ó. Esse aqui é um painel que está em exposição, é um painel que fica na Praça 19 de Dezembro em Curitiba e é feita de azulejo. Então de um lado é azulejo e do outro lado é concreto. Então tá lá. Tá aqui o Poti, beleza. Já sabemos então que a gente vai falar dos elementos formais e o guia norte aí vai ser o Poti. Depois que a gente sabe o objetivo, a habilidade e o conteúdo, a gente vai para metodologia, para o desenvolvimento. Como que eu vou fazer para ensinar isso? Como que eu vou trabalhar esse conteúdo? Quantas aulas isso vai levar? Então a gente vai pensar assim, ó, uma aula eu vou levar para apresentar o artista. Eu vou levar as obras, eu vou levar um PowerPoint, eu vou levar as imagens no pendrive, eu vou levar um livro que eu tenho sobre esse artista, eu vou levar o que eu tiver de repertório para mostrar para as crianças esse artista. Nesse caso do Poti, ele é de Curitiba.
Se eu tivesse a possibilidade de levar os alunos de ônibus, de carro, até o lugar onde estão as obras do Poti, é uma opção. Não dá, não tem como? Foto, gravação, vídeo, data show, transparência, TV na sala, a gente vai mostrar as obras desse artista. E aí a gente vai contextualizar. Veja, nesse momento aqui, a gente vai falar da abordagem triangular da Ana May Barbosa, que é quando eu vou pegar os conteúdos que estão lá no material, os conteúdos que estão de alguma forma representadas, e aí a gente vai colocar dentro dessa proposta da abordagem, que a primeira é a contextualização. Trazer o nome do artista, o que ele fez, quais foram as referências de obra, como ele produziu, quais foram os lugares que ele foi, que lugares ele visitou, que tipos de referência ele tem, o que ele foi, o que ele trouxe de importância para o cenário da arte curitibana, quem foi esse artista, tudo isso. E aí vai depender muito também da idade dos teus alunos. Conforme a idade deles, o aprofundamento no conteúdo vai ser um. Então, eu estou falando de um terceiro ano, eu não vou entrar na questão política do Poti Lazzarotto, por exemplo, porque aí seria muito pesado para um terceiro ano. Mas eu posso entrar em contextos, né? O que estava acontecendo em Curitiba? Quem que morava em Curitiba na época que o Poti Lazzarotto estava fazendo as suas obras? O pai dos alunos? O avô dos alunos? O bisavô dos alunos? Então, que momento que o artista estava pintando, gravando, fazendo as esculturas em relação aos alunos? Isso também é bem importante. Beleza, então eu já defini isso. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é a apreciação, né? A Ana May Barbosa chamou durante muito tempo de apreciação, depois a gente mudou para leitura de imagem, que é fazer a leitura das obras. O que é a leitura? É o olhar atento para as características da obra. Então vejam, se a gente está explorando e reconhecendo os elementos formais de arte, a gente já vai fazer essa leitura de uma forma bem detalhada e trazer para os alunos diferentes contextos da obra do Poti. O Poti ele vai trabalhar com concreto, ele vai trabalhar com desenho, ele vai trabalhar com objetos riscantes, ele vai trabalhar com fotografia, ele vai fazer inserção, ele vai fazer desenhos. Então o artista ele faz vários trabalhos manuais. Então eu vou trazer isso para os alunos olharem e entenderem de que forma isso está esquematizado. Por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente tem em exposição naquele museu Oscar Niemeyer, que vocês já devem ter visto, aquele que é no formato de um olho, que é em Curitiba. Esse museu está tendo uma exposição do Poti, inclusive. Acabei de me lembrar disso. E nessa exposição tem os esboços do Poti. Imagina que legal eu poder levar os alunos para conhecerem esses esboços. Beleza. Então eu já fiz a primeira parte, que é a contextualização, já fiz a segunda parte, que é essa leitura de imagem, e a gente vai para a terceira parte, que é colocar a mão na massa, que é a produção. O que eu pensei de produção para fazer nesse trabalho do Poti? Estava dando uma olhada nos meus livros aqui, e tem um livro que ele fala assim, ó, como fazer uma massa de relevo para esculpir em baixo relevo com um material simples, barato, que dá para fazer na escola. Eu achei aqui uma massa que ela é feita com trigo, sal, água e só, e daí com um palito de sorvete você vai fazer os riscos e daí vai colocar no forno para assar. Eu vou deixar essa descrição dessa atividade aqui, ó, na descrição do vídeo. Esse livro aqui, por exemplo, eu não vou mostrar a capa dele por questão de direito autoral, mas ele é um dos livros que foi usado como PNLD o ano passado, em 2022. Se você não sabe, PNLD é o Plano Nacional do Livro Didático. Cada escola faz uma votação entre os seus pares, entre os seus professores, e escolhe quais são os livros que vão ficar vigentes naquela escola. Cada escola escolhe os seus livros. Nessa escolha, muitas vezes já entra dentro da escola o livro de arte. Então, como que você vai fazer o teu planejamento nesse caso? A partir do livro didático da escola. Então, eu sou conveniado de um sistema de ensino privado. Trabalho numa escola pública, mas tem um sistema de ensino. É a partir do livro do sistema de ensino que você vai planejar. Eu trabalho para o Estado. PNLD também. Então aqui é uma possibilidade. Vou deixar essa descrição. Mas é bem simples, ó. Mistura os ingredientes, faz o relevo, coloca no forno para assar, ele vai ficar uma massa durinha, depois você pinta. Bem interessante, eu vou deixar depois a descrição dessa tarefa aqui na descrição do vídeo, beleza? Então tá, que mais? Fizemos então o conteúdo, a metodologia, e nessa metodologia você vai descrever como que vai acontecer tudo isso. Eu vou levar os alunos para fora de sala, eu vou trazer massinha, eu vou levar os alunos para olharem a obra no chão do pátio, eu vou trazer imagem em PowerPoint, eu vou trazer imagem em PDF, eu vou trazer o livro. Na metodologia você vai descrever como que vai acontecer aquela aula. De novo, vou usar o mesmo exemplo.
Lembre que essa descrição que você vai fazer na metodologia é caso você morra amanhã. Morreu hoje. Amanhã tem que alguém assumir a tua aula, o teu lugar lá. Essa pessoa vai ter que ler a tua metodologia e vai ter que entender o que é para fazer. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos que é, você tem que deixar claro o suficiente para uma pessoa que não entenda daquele conteúdo conseguir fazer aquele conteúdo. Não é isso que a gente quer. Não quero ninguém que dê a minha aula lá, uma pessoa que não entenda. Mas é uma maneira de você pensar como que eu escrevo. Então escreva para todo mundo, escreva para que as pessoas entendam. Rafael, como que você escreve a metodologia? Cada um faz de um jeito. Eu sou muito parceiro dos bullet points aí, que são aquelas bolinhas que você vai colocando. Bolinha 1, mostrar a obra. 2, perguntar não sei o que. Eu faço por etapa, bem descritivo, porque para mim facilita muito na hora que eu estou em sala. Ah, Rafael, mas daí você planeja lá e não vai mudar? Não pode ser que o aluno faça uma pergunta diferente daquilo que você programou? Claro que pode. Por isso que é um planejamento, por isso que é um plano. Ele não vai ser seguido à risca. Ele é um plano base. A partir dele a gente vai explorando outras possibilidades. E agora vamos falar então dos recursos. Nos recursos, a gente vai colocar tudo aquilo que você vai usar para planejar, para executar a tua aula. Então, esse livro, por exemplo, pode estar lá nos meus recursos. Vou usar data show? Põe nos recursos. Vou usar massinha com trigo, sal e água. Põe nos recursos. Ah, eu vou levar os alunos para o pátio, lá a gente vai fazer uma dinâmica. Coloca nos recursos. No recurso é todo o material, é tudo que você vai precisar. Por que a gente coloca recurso? Por vários motivos, mas os principais e que são mais óbvios. Vou dar aula essa semana. Na segunda-feira ou na sexta-feira da semana anterior, eu olho lá no meu planejamento tudo que eu vou precisar para a próxima semana. E já deixo separado. Ou eu vou precisar de massinha na sexta-feira anterior, ou de preferência antes, já vai pedir para a direção ou para a equipe pedagógica, ó, vou precisar de massinha para tal dia, para que a equipe pedagógica, para que todo mundo se prepare, para quando chegar o momento de você aplicar aquela aula, você já ter todos os recursos necessários. E aí a gente vai para a avaliação. Rafael, tem que ter avaliação em toda a aula? Sim, tem que ter avaliação em toda a aula. Lembrem que avaliar não é atribuir uma nota, já fiz vídeo sobre isso também. Avaliar é você analisar como seus alunos estão se desenvolvendo naquele conteúdo. Se a nossa habilidade é explorar e reconhecer os elementos constitutivos das artes visuais, como que eu posso avaliar se meu aluno está atingindo isso? Você pode fazer aqui, ó, nesse caso, uma escala, um gráfico, uma tabela com o nome dos alunos e os elementos formais. Ponto, linha, forma, cor. E aí, conforme você vai dando a aula, explicando o que é cada um desses elementos, você vai marcando o X naquilo que o aluno está aprendendo. Ah, o aluno sabe o que é ponto? Beleza, então marca o X lá onde ele sabe, pro nome dos alunos que sabem. Ah, tem um aluno que está com dúvida? Deixa ele em aberto, vai retomar o conteúdo até ele aprender. Aí eu falei de forma, eles entenderam o que é forma? Vai marcando o X em quem entendeu o que é forma. Como que eu vou saber disso? Roda de conversa. Roda de conversa, conversando com os alunos, perguntando, vai fazer a dinâmica da massinha, enquanto eles estão lá fazendo a escultura, o baixo relevo de massinha, você passa perguntando o que eles sabem. Então essa avaliação, ela está automaticamente ligada com a tua habilidade. Eu sempre falo, gente, não tem como você cobrar uma coisa na avaliação que não tenha nada a ver com habilidade. Não tem porquê, não tem como. Você vai cobrar do aluno lá um conteúdo, você está ensinando os elementos formais, vai perguntar para o aluno o que é um movimento modernista. Veja, falar de movimento modernista para reconhecer os elementos constitutivos, sendo que a gente está ensinando Poti Lazaroto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como diria uma amiga minha, não liga lé com cré. Então, você tem que cobrar dos alunos, você tem que cobrar dos estudantes algo relacionado exclusivamente à habilidade que você está desenvolvendo. Não dá para desenvolver uma habilidade e cobrar outra coisa. E aí, por fim, as referências. Você vai colocar quais são as referências que você usou para produzir essa aula. No meu caso, quais seriam as referências? BNCC, esse livro do Poti e esse livro do PNLD aqui, que eu usei para pensar a atividade. Para que você coloca as referências? Você vai planejar isso aqui em março. Chega lá em outubro, você quer falar sobre esse conteúdo, mas você não lembra de onde você tirou. Já está tudo documentado. Mas aí, você fez esse plano de aula, aí os alunos chegaram no dia, começaram a comer massinha, jogaram no outro, sujou o uniforme do coleguinha, aí vai o pai e a mãe, pé da vida lá na escola, brigar com o professor de arte, que o professor de arte fez uma atividade que sujou o material. O que eu faço? Como é que eu me defendo? Com o plano de aula. Mas estava no plano de aula que a equipe pedagógica estava ciente. A equipe pedagógica, ela precisa do teu planejamento, do teu plano de aula, para te ajudar a te defender
nessas situações, porque o planejamento é que vai deixar descrito quais são as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, se a equipe pedagógica sabe, a possibilidade de dar ruim, de dar um problema na escola é menor. Então, vamos dar uma repassada geral aqui para entender, para pensar nessa ordem de novo e para tirar dúvidas sobre isso. Então, primeiro de tudo, a gente vai pensar qual é a habilidade, qual é o objetivo que eu vou desenvolver do meu aluno. Lembrando que eu estou fazendo um plano de aula, não é um planejamento anual, não é semanal, é um planejamento de aula. Então, se é uma aula de 50 minutos, é uma coisa, se é uma aula de 45 minutos, é outra. Se eu tenho 2 aulas de arte por semana, a minha forma de planejar vai ser uma. Se tenho só uma aula, o planejamento vai ser outro. Lembrando que, quando a gente fala em plano de aula, olha o que eu considero. Se eu vou trabalhar um conteúdo, um mesmo conteúdo em 4 aulas, eu faço um plano de aula só. E dentro desse plano de aula, eu descrevo o que será feito em cada uma dessas aulas. Se cada aula for ter um conteúdo diferente, aí é um plano de aula para cada um deles. Então, essa aula do Poti, por exemplo, eu poderia ficar trabalhando com ela um mês. 4 aulas, uma aula por semana, durante 4 semanas. Por 4 semanas é pouquíssimo para trabalhar o Poti. Mas vamos pensar que eu vou levar os alunos no museu, eu vou levar eles para conhecerem lá a Praça 19 de Dezembro, onde tem o mural dele, eu vou fazer a massinha, aí eu vou colocar no forno, vou assar, os alunos vão pintar, então tem que esperar uma semana para secar. Vou fazer todo esse processo. Então, na primeira aula eu só vou falar quem foi o Poti, na segunda aula a gente só vai ver as imagens, na terceira aula a gente vai visitar o espaço, na quarta aula a gente vai produzir. Então, são várias aulas. Seria um plano só com a descrição dessas 4. Mas hoje eu estou trabalhando o Poti. Amanhã eu vou trabalhar, sei lá, Picasso, daqui um mês eu vou trabalhar arte romana. Então, um plano de aula para cada conteúdo. Essa é a maneira como eu faço. Lembre que depende da sua escola. Ah, você falou da avaliação. Tem uma outra questão, que a avaliação também ela tem que estar ligada com o PPP da escola. Você precisa ver o que o projeto político-pedagógico da tua escola exige que seja feito na avaliação. A gente não pode fazer uma avaliação que não converse com o planejamento da escola. Não tem como você falar de avaliação somativa se lá no PPP da escola está uma avaliação formativa. Então tem que tomar esses cuidados, mas isso depende muito de cada escola, de cada organização. Eu também trouxe isso no outro vídeo de exemplo, e eu vou retomar só para relembrar, que é a matriz curricular municipal e estadual. Essa que eu tenho aqui na minha mão é uma matriz curricular estadual do estado do Paraná. Ela não está mais em vigência, porque ela é antiga. Eu tenho a nova aqui, mas como eu imprimi ela de uma forma muito ruinzinha, eu não quis trazer ela para mostrar para vocês. Então esse aqui é o que eu usava quando eu estava em sala de aula. Aqui tem qual é o conteúdo, qual é o elemento formal, qual é a composição que você vai usar e como fazer isso. Então, na matriz curricular estadual já tinha essa descrição. Então, o meu planejamento partia disso. Aqui eu também tenho impresso, eu peguei do site da prefeitura e imprimi a matriz curricular municipal da cidade de Curitiba. Dentro dessa matriz eu tenho aqui artes visuais, teatro, dança, música e artes integradas. Eu tenho qual é o conteúdo que eu vou trabalhar, qual é o objetivo e quais são os critérios de aprendizagem. Isso para a cidade de Curitiba. Cada município tem o seu, cada cidade, cada município, cada estado tem uma forma de se organizar diferente. Então essa organização é do município de Curitiba. E aqui vale uma curiosidade para vocês, que é essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui nessa página para mostrar para vocês. Eu tenho a BNCC aqui na minha mão. E como que a BNCC funciona? Ela traz qual é a unidade temática, que a gente chama de linguagens, teatro, dança, música, artes visuais ou artes integradas. Aí ela tem o objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento pode ser contexto e prática, elemento de linguagem, materialidade. Uma professora até me perguntou, Rafael, como é que eu decoro esses objetos do conhecimento? Gente, não tem por que decorar. Se o concurso está pedindo, é só para sacanear os participantes do concurso. Não tem por que saber disso. Você tem que ler, você tem que saber, você tem que reconhecer. Mas isso aqui não vai fazer diferença se você não souber de uma forma prática ali na hora. Porque a BNCC é um material de consulta. Você tem que ter isso aqui, por isso que eu falei, tem aí a versão de arte impressa, mas tem a versão inteira no celular, no computador, para ter acesso sempre que possível. Aí nós temos as habilidades. Isso aqui é a BNCC, Documento Normativo Brasil, né? Nível nacional, nível da União. Aí, no município de Curitiba, o que Curitiba fez? Pegou as habilidades de arte
que estão lá na BNCC, e fez a sua matriz curricular municipal exclusiva. Então, nós temos aqui, ó, a matriz curricular do município de Curitiba, que também tem a unidade temática, que aqui é artes visuais, pode ser teatro, dança, música ou artes integradas. O objeto do conhecimento, que é o mesmo que está na BNCC, só que a diferença está aqui, ó. O código alfanumérico, ao invés de ser só aquele que já está ali na BNCC, eles aumentaram, eles acrescentaram coisas. Eu acho que eu nunca falei isso, talvez eu tenha falado isso quando eu falei dos códigos. Cada município pode fazer isso, porque a base é como ela, o nome mesmo diz, é uma base, é o chão, é o mínimo que a gente utiliza. Dentro desse mínimo, dessa base, a gente pode explorar e fazer coisas a mais. Então, o que o município de Curitiba fez? Pegou essas habilidades e acrescentou outras. E aí ela muda o código alfanumérico. Olha como que é. Na BNCC, a habilidade é EF, de ensino fundamental, 15, que é do primeiro quinto, AR de arte, e 02, porque é a habilidade de artes visuais. Para o município de Curitiba, o código ficou assim, ó. PR.EF69AR03 da base, N.6.70. Então eles foram acrescentando números, letras, para deixar esse código alfanumérico ainda maior, mas para acrescentar outros tipos de habilidades. E aí os conteúdos. Então, a matriz curricular municipal de Curitiba, ela é um complemento, ela é um acréscimo daquilo que está na BNCC. Então a BNCC vai até um ponto, a matriz curricular do estado do Paraná vai além. E aí aqui tem uma organização por bimestre ou trimestre, aí, mas também depende. Essa matriz curricular aqui para eu achar, eu coloquei lá no site da Secretaria de Educação de Curitiba. Entrei lá, Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, matriz curricular. Foi lá, apareceu, baixei o PDF e imprimi. Eu gosto de ter o material impresso, não é uma regra, né? Cada um se organiza de uma forma, eu gosto de ter ele impresso, porque eu acho que facilita a minha leitura. Tanto que essa versão aqui, ó, tá escrito minuta, porque quando eu baixei e imprimi, ela era provisória, ela ainda não estava nem aprovada no Conselho Nacional da Educação. Agora está aprovada, então é essa aqui que está em vigor. Então, é uma forma também de você já ir identificando e fazer com que seus conhecimentos sejam mais de fácil acesso. Beleza? Então tá lá. Aí a gente falou dessas habilidades, escolheu o conteúdo. Fel, como é que eu sei o conteúdo? De novo, ou você vai seguir a matriz curricular do teu estado, do teu município, ou o sistema de ensino, ou se você não tem regra, ninguém te obrigou a seguir nenhum conteúdo, a BNCC não traz o conteúdo de arte, é com base no teu conhecimento e no teu repertório. E aí, muito cuidado, porque nós, da visão colonizados, a gente tende sempre a reproduzir uma cultura do colonizador. Então, faça o seu planejamento e a sua aula a partir dos seus conhecimentos, mas tente sempre ir além daquele conhecimento de chão, aquele conhecimento de sala de aula básico que a gente já teve lá na escola. Tente ir além. Por exemplo, você conhecia o Puty Lazarotto? Ele é um artista brasileiro bastante importante. Então você pode tentar ir para outros caminhos, inclusive falar de artistas locais, porque é algo que os materiais didáticos normalmente não dão conta, porque os livros do PNLD, eles são feitos a níveis nacional. Então, quando você vai pegar um livro do PNLD, o livro vai estar com conteúdos muito abrangentes. Então, você pode puxar ele para a tua prática, pode puxar ele para um conteúdo mais regionalizado que o material não tinha dado conta. A metodologia, que vai ser, então, a forma como você vai fazer, pode ser por bullet points, pode ser um texto corrido, pode ser numerado, e vai fazendo passo a passo da tua aula. E se tiver 10 aulas, o passo a passo de cada uma das suas aulas. Os recursos que você vai utilizar, de que forma você vai fazer essa aula, quais são os materiais utilizados. A avaliação é o que você vai olhar nessa aula para saber se o aluno aprendeu ou não. E a avaliação, claro, sempre ligada ao objetivo ou à habilidade. E as referências, que é a anotação de todos os conteúdos que você está usando. Ufa, é isso. E aí, o que você achou? Achou fácil? Achou difícil? Lembrando, como eu falei, isso é uma sugestão, né? Uma hipótese de como planejar. Cada planejamento, cada escola, cada município vai ser de uma forma diferente. Certo? Bom, e como eu havia prometido, agora nós vamos escutar a pergunta de algum seguidor, de algum inscrito aqui no canal. Inclusive, hoje eu selecionei uma pergunta que tem a ver com o conteúdo do planejamento. Vamos ouvir? Oi, prof, tudo bem? Aqui é o Donato, de Curitiba.
O que você acha a respeito da prova de arte? A gente deve fazer pergunta objetiva, dissertativa? Como funciona a avaliação por prova, do seu ponto de vista? Até mais, tchau, tchau. Bom, obrigado pela pergunta. Essa pergunta eu deixei ela selecionada justamente porque ela fala alguma coisa direto com algo que eu já falei aqui no vídeo de hoje, que é como avaliar e o que eu acho da prova. Bom, Donato, a pergunta é muito boa, mas a resposta é muito complexa. Eu não tenho como dizer se eu sou contra ou a favor, porque depende muito do contexto. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que cobra muito essa questão da prova, da nota final. E aí há uma confusão entre avaliar e dar nota. O atribuir uma nota, dar uma nota, ele é um resultado final de um processo avaliativo, mas a avaliação ela vai muito além disso. Uma coisa que eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado na hora de pensar a avaliação é não ficar cobrando do aluno dados específicos, dados numéricos, datas, nomes específicos. Qual é o nome completo do Picasso? O Picasso tinha vários nomes, né? Qual é o nome? Então, essas coisas muito formais, muito decoradas, elas não fazem sentido. Mas a gente vive numa sociedade que cobra isso. Por exemplo, no vestibular, no Enem, nas provas, nos processos seletivos. Quando você foi fazer um processo seletivo aí no seu município, você foi cobrado dessas questões. Mas enquanto a gente estiver nesse processo do decoreba na avaliação, ela não vai fazer sentido. Eu sempre dou o exemplo das fórmulas de física que a gente aprendeu na escola, das fórmulas de matemática. A gente aprende a fórmula, aprende o conteúdo de uma forma descontextualizada só para decorar, para fazer a prova, depois nunca mais utiliza, não aprende, não usa aquilo na vida, não entende como aquilo se aplica no mundo e acaba perdendo. Assim também funciona com a arte. Eu postei nos meus stories do Instagram esses dias a foto do Abapuru, e aí uma colega minha, uma amiga e tal, falou, nossa, que trauma dessa obra. Eu não aguentava mais, porque ela ficou durante o ensino fundamental inteiro pintando e desenhando o Abapuru da Tarsila do Amaral. Então, ela não aprendeu o contexto dessa obra, ela não aprendeu o que essa obra pode trazer e qual foi a influência dela para a arte nacional. Ela só sabe que o Abapuru é chato porque ela teve que ficar copiando aquele pezão e ela não sabe para que serve aquele pezão. Então, veja, fazer prova só para atribuir a nota, fazer uma prova só para ver quanto conteúdo o aluno decorou, não faz sentido. Se a gente está falando do aluno aprender os elementos formais da arte, de que forma aí a prova vai dar conta de avaliar esse aluno? Então, eu não estou dizendo que eu sou contra a prova, mas a prova precisa ter sentido, ter contexto, ela precisa ter relação com os conteúdos que a gente está abordando. Então, sempre que você for fazer uma prova, for pensar no processo avaliativo, de que forma essa avaliação vai ser mais bem aceita pelos alunos e que vai fazer com que eles explorem mais o seu próprio conhecimento. E aí, vai mais um parênteses, que é provas com questões dissertativas fazem muito mais sentido quando a gente está falando de arte. Por exemplo, que ano foi pintada a Mona Lisa? Que ano Poti Lazarotto nasceu e morreu? Para que serve uma pergunta dessa? Para nada, não serve para nada. Mas se eu perguntar qual foi a influência do Poti Lazarotto para a história da arte curitibana, essa pergunta fica muito mais aberta. E quando o aluno entende de contexto, quando ele consegue relacionar o contexto das coisas, a avaliação vai fazer mais sentido. Então, quando a gente pensa em avaliação em arte, não é o decoreba, não é a mesma coisa que eu mostrar uma obra de arte e falar dos dados formais daquilo ali. Isso é uma reta, isso é uma curva, essa linha amarela, essa linha assim, essa linha assado, essa cor é assim, essa cor é assado. Essa linguagem formal, essa leitura formal é importante, mas tão importante quanto essa leitura é o contexto que ela está inserida. Por isso, quando eu pergunto sobre o Poti, eu não vou mostrar uma imagem e perguntar o que está naquela imagem, vou perguntar qual é a relação daquela imagem com Curitiba. Como eu falei para vocês lá, que o Memorial de Curitiba, né, o Mirante de Curitiba tem as obras do Poti, dentro desse mural, dentro desse mirante, é a história de Curitiba. Conta a história dos indígenas, os bandeirantes, né, vem toda a trajetória de como foi fundada a Curitiba, as cidades aqui próximas a Curitiba, o estado do Paraná. Aquele mural, ele se insere em um contexto político, ele não é só uma obra de arte, né? Ele não é só um objeto tridimensional, ele tem uma história, ele tem um contexto. Então, quando a gente faz uma prova de arte, ela tem que valorizar esse contexto. E também ouvir muito a opinião do aluno. E aí, atribuir uma nota para a opinião do aluno é algo complexo, tem que pensar bastante, tá? Então, essa é a minha sugestão. Que você pense na prova sempre a partir do contexto, daquilo que o aluno pode falar sobre aquilo que ele entendeu, e não sobre um decoreba vazio, um decoreba só para fazer a prova, só para um processo de memorização.
E falo por mim, eu tenho uma memória péssima. Nesses processos que eu precisava decorar um monte de dados, fórmulas, coisas formais, eu me perdia, porque eu não conseguia lembrar de tudo. Então, quanto mais contextualizada a prova for, mais sentido vai fazer para o seu aluno. Beleza? Bom, eu acho que eu já falei bastante, né? Acho que já deu aí uns 40 minutos de vídeo, se eu não me engano. Vou deixar então essas referências. Esse livro do Poti, ele foi um livro... Não vai ser fácil de achar, se alguém quiser comprar, porque ele foi um livro de comemoração dos 300 anos da cidade de Curitiba. Esse mês de março, nós estamos comemorando 330 anos, né? Então, esse livro aqui tem exatamente 30 anos, então não é fácil de encontrá-lo por aí, mas é um exemplo de um artista que dá para usar. E se você não conhece o trabalho do Poti, eu esqueci de explicar a técnica dele, né? Como é que o Poti fez o painel lá do Teatro Guaíra, como é que ele fez esse painel dentro do Mirante de Curitiba. O Poti, ele trabalhava com a inversão do positivo e do negativo. Então ele fazia um desenho, e para tornar aquilo uma escultura, ele pensava no invertido, no negativo desse trabalho, e fazia em isopor. Então ele ia fazer um pinheiro. Ele fazia o pinheiro do isopor, e aí ele colocava concreto por cima, né, concreto mole, deixava secar e depois tirava o isopor. Então quem vier para Curitiba, for lá no museu, quem for lá no Teatro Guaíra, quem for lá nesse Mirante de Curitiba, se olhar bem de pertinho, dá para ver a marca das bolinhas do isopor. Inclusive, eu já postei um Reels sobre a minha visita na Torre Panorâmica lá no Instagram. Já fica o recado, se você não me segue no Instagram, vai lá, faz isso. Ajuda o canal, curta o vídeo, assista até o final, comente, mande para os colegas. Eu tenho planejado aí algumas ações para esse ano, como vídeos específicos, né? O vídeo de fotografia fez bastante sucesso. Então, eu estou pensando em vídeos que eu traga mais ideias para como trabalhar a arte, mas é importante que tenha um retorno, que as pessoas comentem, falem, curtam os vídeos, curtem as coisas que eu trago. Beleza? Eu acho que era isso. Fica o recado, aqui embaixo já está o número de telefone para você mandar um áudio, assim como o Donato mandou, assim como o outro prof mandou na semana passada, para você tirar sua dúvida, mandar a sua questão. Um áudio de até 1 minuto, não esqueça de falar o seu nome e a sua cidade, para eu saber de onde você está falando, e quando tiverem dúvidas é só me escrever. Então aproveitam, me sigam lá no Instagram, curtam esse vídeo, comentem, se inscrevam, ativem as notificações. Já aproveita também, escute o podcast para falar de arte e educação lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, e aí a gente vai conversando, beleza? Por hoje é isso, vejo vocês em breve, até breve, tchau!